noite a todos. Vamos iniciar mais uma live Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. Hoje nós teremos uma convidada super especial, que é a Renata Assis. Daqui a pouco ela já deve estar entrando aí. Para quem está vendo pela primeira vez essa live, essa é uma série de lives que acontece todo domingo, às 8 horas da noite, que se chama Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. Esqueci de colocar meu fone, agora que eu vi, mas tá aqui já na minha frente. Essa live é feita todo domingo por mim, né? Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, sou arquiteta e urbanista, servidora pública, consultora em acessibilidade. E essa série de lives vem para a gente trazer mais esse assunto sobre acessibilidade, sobre inclusão. Eu vou me audiodescrever agora e o convidado também sempre se audiodescreve. Para que a gente faz isso? Porque tem pessoas que veem a live que têm alguma deficiência visual ou baixa visão, então para saber como eu sou e como uma convidada é. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, na altura dos ombros, cacheados. Estou usando um vestido rosa com branco de listrinha, que eu fui ver o filme da Barbie, e uma jaquetinha preta por cima. Atrás de mim tem uma prateleira cheia de materiais de acessibilidade, as Barbies que têm alguma deficiência, imagens, livros, enfim. Lá em cima temos a foto do nosso mini estagiário, Lucas, que está sempre aqui com a gente. Então, é isso. Antes de começar a apresentar a Renata, eu queria falar para vocês que essa semana é uma data super marcante para a minha carreira profissional. Quarta-feira eu faço 10 anos de formado em arquitetura e urbanismo. E eu queria aqui agradecer e também parabenizar todos os meus colegas de faculdade que estiveram comigo. Então, parabéns a todos vocês que também estão fazendo 10 anos de formatura. E também quero agradecer por eu ter, dentro desse período, encontrado uma área, um nicho, que é a acessibilidade, que eu tenho muito orgulho e que eu gosto muito de trabalhar. Também gostaria de dar as boas-vindas às minhas duas novas estagiárias que estão entrando no meu time agora essa semana. É a Sabrina, lá de Fortaleza, vai ajudar a gente com as coisas mais gerais aí no Brasil. E a Francine, que é aqui de Biguaçu, que é da minha cidade, que vai me ajudar com coisas mais locais. Então sejam muito bem-vindas, meninas. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que vocês vão perceber, é que eu tô com uma caneca nova, muito chique. Tô parecendo o Jô Soares. Deve ter gente aí que nem sabe quem é Jô Soares. Mas ó que linda a minha caneca. Então bora lá. Vou apresentar então a Renata Assis, que vai estar aqui com a gente hoje. A Renata é arquiteta e urbanista. Ela é pós-graduada em Planejamento Ambiental Urbano e Produção Social do Espaço. E ela já trabalhou em grandes empresas com projetos viários e ela hoje atua também como consultora de acessibilidade urbana, consultora em acessibilidade de projetos viários, vamos entender o que são os projetos viários. Então, e acessibilidade urbana que eu já comentei. Vamos chamar então a Renata Assis para esse bate-papo com a gente. Pessoal, quem puder ir dizendo de onde é, muito bacana vocês falarem, tá? Sejam todos muito bem-vindos, ó. A Josi, o Geraldo, fisioterapeuta do trabalho, boa noite, parabéns e obrigado. Valeu, Geraldo. Vou chamar aqui a Renata, quem puder ir se apresentando aí, é bacana para a gente ver quem... Renata, tô te chamando aqui, vamos ver. Convidando. Já deve aparecer daqui a pouquinho aqui, gente. Ó, Nestor de Porto Alegre. Renata, ao contrário. Isso. Olá, boa noite. Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem? Tá bem? Tá bom. Boa noite a todos. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele morena, do cabelo preto, cacheado. Estou usando um óculos com lado vinho, um batom meio vermelho. Atrás de mim uma parede branca.
Estou usando um cordãozinho aqui de ouro, uma camisa preta. Eu sou arquiteta, urbanista, sou Renata Assis, colega da Mariana aí, né, da Elite da Acessibilidade, e caminhamos juntas aí, né, nesse propósito da acessibilidade. Eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e sou consultora de projetos de acessibilidade urbana, né? Consultora de calçadas acessíveis e especialista em projetos de sinalização viária urbana. Muito bacana, Renata. Eu queria agradecer a tua participação e logo no começo eu quero te agradecer também, porque a Renata foi a primeira pessoa que eu fiz uma live. Então, eu queria te agradecer mesmo por essa oportunidade que na época a gente conversou bastante. Foi daí que mas nossa, isso é legal, né? Vou fazer também. Então, muito obrigada, Renata. Imagina, Mário, eu fico muito feliz e eu fico feliz de ver, assim, eu lembro direitinho da nossa conversa e a gente fez, né, para os colegas aí, o pessoal que está assistindo, vou aproveitar para falar do meu programa, né, que é toda terça-feira eu tenho o Acessibilidade na Cidade, que vai ao ar às 8 horas da manhã, no meu Instagram, aqui no @renatassis.ub, e conversando com a Mari, ela falou, eu nunca fiz uma live, ficou ainda assim, meio como que isso funciona, e de repente a gente bateu um papo, foi muito legal e a Mariana deslanchou. Então, eu fico muito feliz de ver a sua desenvoltura, a criação do trabalho, né? Do Acessibilidade de Norte a Sul. Você tem convidado pessoas incríveis e tem somado muito, né, Mari? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Conscientizar as pessoas, né? Sobre a importância da acessibilidade, né? Como é gostoso a gente falar desse assunto, como a gente consegue entender que não só nós, enquanto arquitetas, urbanistas, engenheiros, mas a sociedade como um todo, né? A partir do momento que você toma consciência da importância da acessibilidade, você vê que você também pode contribuir, né? Então, isso é muito legal. Fico muito feliz mesmo, de verdade. Parabéns, parabéns pelos seus 10 anos de formada. Obrigada, Renata. Acabou de entrar aqui a Francine, que é uma das meninas que agora vai trabalhar com a gente aqui. Boa noite, Francine. Eu já te apresentei e já te dei boas-vindas, tá bom? Fica aí com a gente. Então vamos lá, Renata. Renata, como é que tu te envolveu com acessibilidade? Da onde que veio essa ideia? Se tu é uma pessoa com deficiência ou se tu tem alguém na família? Como é que veio essa ideia, assim, de começar a trabalhar com acessibilidade? Então, comigo aconteceu uma coisa muito legal, que, sim, eu sou uma pessoa, eu nasci com uma deficiência, com pé torto congênito. Criança, eu fiz várias cirurgias. Na minha época, a gente pode falar idade, senão fica muito velha, né? Hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu muito. Então, esse diagnóstico, ele já consegue ser tratado muitas vezes na gestação mesmo, né? O bebê que nasce com o pezinho torto. Na minha época, não, o bebê nascia e aí tinha que fazer cirurgias, fazer um tratamento. Então, a minha infância toda eu fiz, né? Acompanhamento com o fisioterapeuta e tudo. Graças a Deus não atrapalhou minha mobilidade, consegui desenvolver as atividades normalmente. Só que quando cheguei na fase adulta, eu tive que fazer uma cirurgia ortopédica e eu precisei ficar de andador, andando com um andador. E nessa época, foi em 2013, eu já estava trabalhando com projetos viários. Eu trabalhei na Tectran e na Sistra, né? Aqui em Belo Horizonte. A Tectran era uma empresa de consultoria de engenharia de tráfego, referência assim, a nível nacional, e depois fui para a multinacional, para a Sistra. E eu já trabalhava com projetos viários, fazendo acessibilidade nas calçadas, fazendo rebaixo, projetos urbanísticos, só que eu não tinha essa consciência. A gente entendia assim, né? Tá atendendo a NBR na época, né? NBR 9050 2004, e tá tudo bem, né? A gente conversava com os órgãos fiscalizadores e ok. A partir do momento que eu fiquei precisando do andador para me locomover, né? Eu comecei a ver a dificuldade que é realmente uma calçada que não tem um tratamento adequado, né? Que não tem um piso com revestimento adequado, que tem raízes de árvores expostas, que não tem a largura suficiente para a gente passar com segurança. Então, muitas vezes eu preferia caminhar na pista de circulação, disputando espaço com os veículos. Eu me sentia muito mais segura, correndo o risco de ser atropelada, do que caminhar nas calçadas. E eu falo de Belo Horizonte, né? Então, não sei se você conhece Mário Belo Horizonte? Não, nunca foi.
quem conhece sabe que aqui a gente tem um desafio, que a topografia da cidade, ela é bem assim, tem ruas com rampas muito acentuadas, então a gente tem muitos desafios. Então, caminhar aqui para mim era um desafio, assim, eu falo, gente, isso é muito sério. Então, a partir daí, os meus projetos começaram a melhorar absurdamente, porque eu comecei a entender, não só do lado profissional, como uma pessoa que precisava, assim, de uma calçada com uma inclinação adequada. Eu precisava, se tinha uma rampa mais acentuada, eu precisava de um corrimão para me apoiar. A altura do degrau, ele tinha que estar compatível com a minha mobilidade, senão eu não tinha segurança. Eu conseguia dirigir, eu estacionava o carro, mas se eu descesse com uma calçada com um meio-fio muito alto, alguma coisa, eu não tinha essa segurança para transpor o meio-fio. E aquilo parecia que eu estava escalando uma montanha. Eu falei, gente, isso é muito sério, a gente precisa pensar. E a partir daí eu falei, não, agora eu vou, assim, eu quero conhecer mais sobre isso, eu quero entender, eu quero melhorar, eu quero fazer os projetos para as pessoas. Isso já foi uma paixão, trabalhar com essa área urbana. Porque é muito legal, né? Quando a gente trabalha com urbana, a gente trabalha para todo mundo, né? A gente não trabalha só para uma classe X, você trabalha a cidade, então ali é para todo mundo. E eu falei, gente, não faz nenhum sentido eu trabalhar na área que eu trabalho, entendendo agora, né, uma pessoa que precisa, como que é importante ter, sim, uma calçada com uma inclinação adequada e tudo isso que a gente já falou aqui. Os meus projetos, eles têm que ser melhores. E eu vou lutar por isso, assim, eu quero projetos melhores, eu quero conhecer mais. E aí eu comecei a me envolver mais com as calçadas, a entender mais da norma. Eu entendi que não era só atender NBR 9050, que tinha muito além disso, e fui aprimorando. Até que me especializei nessa área da acessibilidade urbana e, assim, confesso que foi transformador. Então, foi essa a minha experiência, assim, a minha vivência, né, com a importância da acessibilidade urbana. E, Renata, só para o pessoal entender, hoje tu não usa mais o andador, né? Foi só naquela época da tua cirurgia. Só da cirurgia foram 90 dias, então foi um período bem intenso, né? Que Sim. eu era totalmente ativa, trabalhando, então eu fiquei os 15 dias afastada, né? Que a gente fica pelo INSS, tudo. Depois eu comecei a voltar, o médico começou a me liberar e ele falava isso comigo. Olha, agora você vai ter que voltar, mas você vai ter que trabalhar o seu cérebro, porque é ele que vai comandar também os seus movimentos. Se você ficar na zona de conforto com o andador, você vai ficar com o andador para a vida inteira. Então começa. Então, assim, era muito desafio, mas era assim, de estremecer. Eu me sentia um bebê. Eu falei, eu entendi também como que os bebês se sentem, né? Quando começa a andar, que cai, que levanta, que não tem segurança. Era um desafio. Então foram 90 dias até que eu aprendi a andar de novo. Então hoje, graças a Deus, não preciso mais. Eu ainda assim, se eu estou numa calçada com uma inclinação muito acentuada, uma rampa muito acentuada, eu ainda sinto desconforto, uma falta de equilíbrio para poder me locomover. Então ainda sim, necessito de um ambiente seguro, né? Para que eu possa ter essa autonomia e segurança para caminhar. Entendi. E, Renata, como é que começou esse teu interesse pelo urbano, pelos projetos viários? Lá na faculdade, tu já via esse interesse? Ou foi quando aconteceu de tu trabalhar nessas empresas? Como é que surgiu esse assunto? Porque é algo bem específico, né? Igual tem gente assim, adora o patrimônio, vai seguir a área de patrimônio. Da onde que veio esse teu interesse por projeto viário? Porque isso não é muito comum de arquiteto ter esse interesse. Exatamente. O meu interesse, quando eu fiz faculdade para arquitetura, eu imaginava que eu ia trabalhar na área da construção civil com projetos de interiores, fazendo as casas lindas, os ambientes que eu acho, realmente eu admiro, acho muito legal os colegas que têm essa vocação, mas quando eu entrei para a faculdade, comecei a estudar, e aí eu tive aula de urbanismo, eu falei, nossa, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e fui para aquele caminho. Aí, contando assim, bem resumidamente, eu achava interessantíssimo, e eu lembro que de uma turma de 50 alunos, era só eu e mais uma colega que tínhamos essa paixão, assim, a gente ficava apaixonado, sabe, assim, viajando com a aula. E aí, eu falo de Belo Horizonte, né, que nós temos a BH Trans, que é a empresa responsável, o órgão de trânsito, né, responsável pelos projetos de trânsito aqui da cidade, e eu fiz o processo seletivo e passei para estagiar na BH Trans. E aí eu comecei a conhecer o que eram projetos viários, de sinalização viária. Aí eu apaixonei mais ainda. A cidade que eu morava,
eu trabalhava com projetos de intervenções na cidade, que eu conhecia muito bem, e foi fantástico, assim, eu falei, gente, é isso que eu quero para mim. Ô, E daí eu não Renata, larguei nunca mais. a BH Trans, só para, tipo, eu não conheço, pois, porque não sou daí, talvez devem ter outras pessoas também. Ela é como se fosse uma secretaria de trânsito ou ela é uma empresa à parte? Como que é isso, tu sabe? Ela é uma empresa, assim, é a prefeitura, só que é uma empresa como se fosse a parte, né, da prefeitura. Na verdade, a Entendi. gente está atendendo um órgão municipal, mas é uma empresa à parte. Sim, mas É, é é tipo complicado é um explicar. órgão público, assim, né? É um órgão público, é. Tá, tá, entendi. É, e para aqueles que têm interesse nessa temática, tu comentou que tu fez essa pós-graduação em planejamento urbano e tal. Tu indica essa pós-graduação que tu fez? Onde é que o pessoal pode procurar quem também tiver interesse sobre projeto viário? Então, hoje, Mário, eu acho assim que é interessante que a gente tenha, eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Esse acesso que a gente tem à informação. Então, a gente tem hoje um leque, né, de opções assim que a gente consegue. Se a gente quiser estudar, a gente consegue estudar à distância. Na minha época, que eu fiz a pós em planejamento, era justamente para entender mais um pouco sobre essa questão de planejamento urbano. E achei interessante, após ela me proporcionou, por exemplo, contatos. Eu tive um professor que dava aula para a gente de mobilidade, estava começando a se falar em mobilidade, né, assim, ficar mais familiar nesse termo, que eu Sim, acho ainda muito novo, mas e ele apresentou para a gente pessoas com deficiência visual, sabe? Como que as pessoas caminhavam na cidade, como que elas tinham suas atividades, suas rotinas na cidade. Isso para mim foi muito enriquecedor, porque eu comecei, além de ter o projeto, trabalhar com projetos viários, já ter necessitado, né, de equipamentos para auxiliar na minha locomoção, eu comecei a conviver com pessoas com deficiência, por exemplo, visual, transitando na cidade. Isso sim. para mim foi muito legal da pós. Mas não só a pós foi a minha base, né? Eu comecei a fazer cursos online também. Então, a gente tem hoje aí o WRI, né, que é um instituto de pesquisa, e ele tem assim, é legal que eles aplicam os estudos que eles têm, então é muito legal. Para quem tem interesse nessa área, a gente consegue, tem webinários, tem coisas que a gente não consegue nem acompanhar, né, e tem muitos profissionais legais que Sim. conseguem ajudar. Para mim, como eu tenho essa área da sinalização viária urbana, é um nicho realmente muito restrito, assim, principalmente arquiteto, né? A gente vê mais engenheiro trabalhando nessa área. E conciliar a acessibilidade com o projeto de sinalização foi um casamento perfeito, que eu falo assim, sabe? É um diferencial Sim. muito grande, porque a gente consegue ter um olhar diferente, assim, já emendando, até hoje você fazendo aqueles posts, eu achei muito legal, falando do estacionamento, do caminho seguro, o olhar de um Eu não consigo ir especialista. no shopping sem tirar foto, sem fazer vídeo, eu não consigo. Exatamente, é isso. E sem lembrar de mim, fala sério. Sim. Mas porque o meu olhar, assim, eu entendo a circulação do sistema viário interno de um estacionamento, como que tem que ser sinalizado, né? Que a gente tem que respeitar o código de trânsito, porque ele é válido também para o interior, né? Para o estacionamento dos estabelecimentos privados. Então, somar isso com a acessibilidade é fantástico, assim, é um nicho de trabalho muito legal e que o arquiteto consegue fazer isso com maestria, porque nós somos treinados para isso, né? Para ter essa visão do interno e externo. A gente tem essa facilidade de trabalhar dentro e fora. Então, assim, é muito legal. E conhecer essa parte, para mim, foi fantástico. Então, a faculdade, ela somou junto com a pós, assim, a conviver com as pessoas com deficiência, me levou muito além de atender só as normas, né? Então, assim, é fantástico. Essa pós eu fiz, ela é da PUC, né? Eu fiz da PUC aqui, da PUC Minas. Aí, só uma coisa que eu queria falar é isso, do arquiteto. Eu tive uma certa dificuldade na época da pós, dos colegas, dos professores, entender a minha área. Eu era meio que o ET, digamos assim, Sim. com a expressão minha. Porque, assim, eles não tinham essa familiaridade, né? Então, às vezes você queria avançar mais com alguma coisa, você tinha que ter mais quem pode me ajudar, quem consegue me ajudar, porque é uma área muito, assim, específica mesmo. Sim. Então, não tem muita essa clareza para E todos, eu, né? Renata, é legal a gente esclarecer para o pessoal que
projeto viário não quer dizer de sinalização viária, não é projeto de pavimentação, né? Até porque para às vezes as pessoas se confundem e não é disso que estamos falando aqui, sobre pavimentação viária. Não, isso é bem legal falar, porque aí a gente tem a parte de infraestrutura, né? Que o projeto viário, sim, ele abrange isso tudo. A gente vai desde a terraplenagem, né? Onde vai fazer o tratamento ali do terreno, daquela superfície que vai ser proposta. Um loteamento, por exemplo, ele é necessário ter toda essa né, infraestrutura. Aí vem a pavimentação e eu chego na parte mais superficial, digamos assim, que a gente faz o tratamento da geometria, né, onde a gente vem adequar os raios de giro, né, adequar o sistema viário já existente e trabalhar a sinalização, que a gente chama de sinalização horizontal, que é aquela pintura no pavimento, e a sinalização vertical, que são as placas, né, de regulamentação, advertência, indicativa, que aí é familiar para todo mundo que convive nos grandes centros urbanos, está vendo isso a todo momento. Então, vamos confirmar aqui, galera. Quem quiser saber um pouco mais de projeto viário, WRI. A Renata deu uma dica ótima aí. Até eu estou fazendo a organização do plano de mobilidade lá da cidade, aqui da cidade que eu trabalho. E a gente está usando bastante os materiais do WRI. Até quem estiver aí fazendo plano de mobilidade, olhem os materiais do WRI. E vamos falar também, Renata, do livro 14 Profissionais e um Propósito, que tu tem um artigo lá no livro. Conta pra gente como é que foi participar desse livro e do teu programa, né? O Acessibilidade na Cidade. Sim. Então, participar do livro, para mim, olha aqui, ó, meu queridinho. Muito legal, já vi vários colegas aí coautores também do livro, inclusive eu vi o Edu, né, nosso querido professor Eduardo Ronchetti, que o Edu é o coordenador do livro, né. O livro nasceu a partir eu me especializando em acessibilidade, participei da acessibilidade aplicada com o Eduardo Ronchetti, aí ele me convidou para a mentoria Elite da Acessibilidade, né, eu fiz parte da turma 1, e o nosso trabalho final de conclusão da nossa mentoria, né, foi esse desafio de escrever um livro, que foi uma sugestão assim, muito legal, uma conversa muito bacana, e aí a gente teve a querida professora Zilsa, que é a nossa colega também da acessibilidade, eu vi ela passando por aí também, e foi um desafio. Quando a Zilsa fez essa proposta e o Edu topou, eu falei, meu Deus, e eu topei também, eu falei, meu Deus, que loucura, que loucura. Mas, assim, isso é um assunto de uma outra live, né? Que a gente tem história para contar sobre o livro. Sim. Mas foi uma grande oportunidade para mim. E eu escrevi o capítulo 4 do livro, 14 Profissionais, Acessibilidade, 14 Profissionais em Propósito, onde eu falo sobre como melhorar a qualidade de vida com cidades acessíveis. Nele, o livro ele tem toda uma linguagem muito leve, né? São 14 profissionais especialistas em acessibilidade, cada um na sua área. E no meu caso, eu também tomei muito cuidado para falar sobre acessibilidade e segurança viária no tratamento das cidades, para não ficar com uma linguagem muito técnica, justamente para não cair nisso que a gente acabou de conversar aqui, porque não é um termo muito familiar para todas as pessoas, é um termo muito específico, né, que a gente pega um pedacinho ali de tudo que a gente pode fazer na cidade e ficar uma linguagem fácil das pessoas entenderem que sem acessibilidade, elas não conseguem sair de casa. Né? A acessibilidade urbana é isso, ela proporciona a pessoa a sair de casa para a sua rotina cotidiana. Né? Qualquer pessoa tem direito ao acesso, né? Sair, trabalhar, sair e ir para o comércio, sair para uma praça. Tanto a criança, quanto o idoso, quanto a pessoa com deficiência. E esse foi o objetivo do meu capítulo, assim, de falar de uma forma mais sucinta, né, sobre a importância. Então, eu falo de travessias semaforizadas, né, a importância que uma travessia bem alocada, ela traz essa segurança, ela proporciona essa segurança e essa acessibilidade para o pedestre. Que a gente pensa, quando a gente pensa em acessibilidade urbana, né, acessibilidade como um todo, né, Mari, a gente pensa, quem não tem muita familiaridade, graças a Deus, com esse trabalho nosso e muitos profissionais que hoje já falam mais sobre acessibilidade, as pessoas estão tomando mais consciência do que é. Mas até então, só se pensava em rampa e banheiro. Tô errada? Sim. Não era isso?
Então, a gente mostrar que a acessibilidade urbana é muito mais do que rebaixar a guia da calçada para que a pessoa possa subir ali, né? A gente precisa tratar a calçada, a superfície da calçada, e a gente precisa tratar também o sistema viário para que ele proporcione uma segurança para que as pessoas possam transitar, se locomover com segurança, né, dentro dos grandes centros urbanos. Então, o meu capítulo ele fala sobre isso. Como que a gente consegue ter uma locomoção, uma mobilidade segura, né, dentro das cidades acessíveis. E como que isso melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Porque eu falo que as cidades, quando elas são cidades vivas, né, são cidades seguras, né? Quando a gente tem um espaço que é vivo, que a gente proporciona acessibilidade, segurança para todas as pessoas vão querer estar ali, elas vão se sentir seguras para estar convivendo naqueles espaços, né? E a gente consegue proporcionar isso através de projetos melhorando a cidade. Renata, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que vem aqui da nossa live. Bora lá! Sobre os termos, o que que tu acha? Pessoa com deficiência, PCD, PNE? A gente ainda vê em muitos lugares escrito PNE ou escrito para especiais, né? Principalmente em estacionamento, eu vejo muito ainda o termo, né, necessidades especiais. O que que tu acha sobre isso? Qual é a melhor maneira? O que que tu pensa sobre esse assunto? Acompanhando aí essas mudanças da nomenclatura, né? Eu acho que nós que nos especializamos nessa área, a gente começa a ter uma clareza maior, né? E eu fico feliz de ver que hoje, pelo menos, já se referencia a pessoa com deficiência como uma pessoa com deficiência, né? Ela não é portadora, né? Ela porta a deficiência. Não, não é isso, né? E essa questão de falar assim, o deficiente, eu acho... eu não gosto muito desse termo, sabe? De falar assim, de ficar rotulando a pessoa com uma deficiência. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência, assim, de que a pessoa ela precisa de um espaço seguro, adequado, né? E, assim, a pessoa com deficiência, eu acho que é o melhor termo até hoje, né? Encontrado do que falar a pessoa com mobilidade, com necessidades especiais. Eu não acho muito, assim... eu prefiro falar pessoa com deficiência e também a gente tomar muito cuidado na hora que a gente vai falar da pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Não é a pessoa com deficiência e a pessoa normal, porque às vezes a gente escuta a pessoa falar, né? Fulano estava ele com deficiência e o fulano normal. Não, gente, não é assim, né? Infelizmente. Então, acho que é isso. Eu acho que já melhorou, sabe? A pessoa com deficiência, mas eu acredito num mundo em que a gente não vai precisar rotular essas diferenças, sabe? Que a gente vai conseguir ir conscientizando e tratando. E como a gente sabe, se os espaços eles forem acessíveis a todas as pessoas, a deficiência desaparece. Porque todo mundo vai conseguir ter uma mobilidade segura em todos os espaços, né? Então a gente está caminhando para isso, né? Essa é a minha forma de pensar. Sim, e também muitas vezes a gente vai se acostumando com o termo, e se tu vai usando o termo correto, a gente se acostuma e deixa de errar tanto. Porque sim, eu pelo menos eu erro. De vez em quando, eu não sei o que é normal. Às vezes eu falo, né? Mas a gente vai evoluindo para não errar, né? Mas eu acho que é isso aí. A gente tem que aprender qual é o certo, né? Pessoa com deficiência e bora pra frente. Isso, é isso. E conscientizar as pessoas, né? Uma vez que a gente aprende, a gente consiga saber também falar para as pessoas, né? Orientar o termo correto, né? Acho que tudo tem a forma certa de falar, né? Sim. Sem ofender, né? Mas acho que é nosso dever, né? Conscientizar as pessoas qual é o termo correto, né? E uma coisa que eu acho legal também, Mara, acho que serve para tudo, para o nosso trabalho, para que os nossos projetos de fato sejam execuíveis e acessíveis a todos, né? E a terminologia também, que a gente converse com as pessoas que têm deficiência, para que eles possam se expressar como eles gostariam de ser chamados. Acho que primeiro é pelo nome, não tem, Sim. né? É Mariana, é Renata, mas no caso de precisar de uma referência, assim, você está fazendo algum trabalho que você precisa referenciar, como, né? Até para saber, no caso dessa mudança de mudar de pessoa portadora para pessoa com deficiência. É importante ter essa conscientização, né, deles, ouvir deles o que eles precisam, né? Assim, como eles se sentem mais confortáveis de serem chamados. Né?
Agora vamos falar sobre o que todo mundo quer saber, calçada. Calçada, galera, chegou a hora da calçada. Renata, por que os municípios brasileiros, cada um está fazendo um manual de calçada e a gente vê isso acontecendo em muitos lugares? Por que não é um manual para todo mundo? Pois é, eu acho que isso aí é um caminho também que eu espero aí com a evolução, com a conscientização das pessoas, que as pessoas que tenham, assim, principalmente os gestores públicos, né, quem tem o poder na mão de decisão, né, tenha essa, como que eu falo assim, essa consciência de unificar, de padronizar isso, porque para a gente é um desafio muito grande. Assim, eu não tenho essa resposta, né, por quê, mas cada um, eu entendo que cada município quer fazer o seu melhor, quer criar a sua cartilha, quer atender, né, o seu município, a sua população ali. Só que eles não conversam entre si, né? Então a gente tem a normatização brasileira que vem com essa orientação e cada município cria. Porém, o município às vezes ele esquece até mesmo de atender o que ele precisa. No caso nosso aqui, por exemplo, Belo Horizonte, tem algumas coisas que não faz muito sentido. A nossa cartilha é diferente de todas as outras, assim, eu desconheço, né? Eu sei que existe, mas eu não sei se está assim, qual outro estado que tem, município que tem uma cartilha com as referências de acessibilidade igual Belo Horizonte. Então é muito difícil. Se a gente sai daqui e vai trabalhar em outro município, aí você tem que ficar atento àquela normatização. E é um desafio muito grande. Eu acho que falta a conscientização do poder público mesmo, dos gestores, né? Para que possam reunir e fazer uma cartilha única, um documento que fosse válido a nível nacional, porque a gente sabe que a pessoa com baixa visão, ela tem baixa visão em Belo Horizonte, ela tem baixa visão em Biguaçu. Biguaçu, em São Paulo, em qualquer outro Sim. lugar, né? Então, mas não faz sentido nenhum. Eu entendo que é porque como o parcelamento do solo urbano, planejamento, essas questões mais de planejamento local são de competência municipal, cada municipal ele pode legislar sobre esse assunto. Mas é bacana, principalmente em regiões metropolitanas, que esses padrões sejam unificados. Aqui, onde eu moro, até o manual de Florianópolis, o manual de São José e o manual de Biguaçu são muito semelhantes, até porque o Biguaçu e São José se basearam no de Floripa, né? Então aqui a gente até consegue, né, ver uma certa continuidade no assunto. Mas seria bacana, sim, que fosse uma regra geral para o Brasil todo, mas que os próprios municípios se conversassem para poder fazer isso. Pode sim o município criar um manual, mas é por isso, sim, porque tem essa, tipo, a competência do planejamento, igual a gente vê assim, no código de postura, tem um município que fala sobre calçada no código de obras e posturas, ou só no código de posturas, Então, mas é porque são coisas assim locais, mas tem sim essas divergências que é super complicado, né? É complicado. E a gente precisa lembrar dessa questão, né, Mari? É o que eu falo sempre, a gente assina o nosso RRT, né, responsabilidade técnica, e a gente precisa atender o que fala o município, ou né? aquele município, aquele município que você está trabalhando. Então, para o profissional é um desafio muito grande, né? Assim, a gente tem que ter essa responsabilidade e às vezes você não tem um embasamento, né, para você poder seguir com aquela referência. E aquilo né, dali, no final, tu tem que seguir aquilo porque é o que vai ser, o que vai funcionar para aquele município, né? Bem complicado, muito, muito isso. E aí, vamos falar sobre calçada estreita. Como que a gente resolve as calçadas estreitas? Já cheguei jogando uma bomba em ti, né? A calçada estreita, a primeira coisa que eu falo, assim, sabe, é proibido colocar impossibilidade de tornar a calçada acessível. Essa é a regra principal. Porque o que a gente aprende também na acessibilidade, né, que o nosso maior desafio, e para a gente que trabalha nessa área de projetos viários urbanos, o maior desafio é a resistência do cliente mesmo, porque quando ele tem ali uma calçada que já está toda tratada, tem até o piso tátil, porém totalmente equivocado, né? Ele não está fazendo a função ali que ele necessita. E você fala para o seu cliente que ele vai precisar demolir aquela calçada e fazer qualquer intervenção, o cliente, ele quer te matar, assim.
Pelo amor de Deus, vou trocar de profissional. Não vai ser esse que vai tá querendo que eu vou, né, vou demolir essa calçada que está toda bonita, que eu acabei de reformar. Então, o tratamento da calçada estreita, a gente precisa conhecer esses parâmetros. A gente consegue, sim, solicitar a realocação de um poste, a gente consegue fazer uma intervenção que vai, às vezes, avançar para o sistema viário. Por isso que é importante a gente conhecer sobre essa questão do sistema viário que a gente está trabalhando, porque muitas vezes a gente tem vagas de estacionamento e a gente consegue trabalhar em determinado local algum acréscimo de calçada, eliminando ali uma ou duas vagas de estacionamento. Tudo tem que ser muito conversado, Mari, com o órgão responsável ali, né? De trânsito, responsável pela aprovação daquele projeto. E também, né, estava pensando aqui, Renata, vai muito também de caso a caso, porque tem ruas que às vezes são estreitas e que o fluxo de veículos não é tão grande. Ah, um acesso local. Agora tem uma outra rua que talvez seja estreita e que tem um fluxo muito grande, porque tu vai chegar, sei lá, numa escola. Então, por isso que eu acho que vai depender, não tem como criar uma regra para tudo, né? Não, Mas não a tem. a prioridade é sempre do pedestre, Sempre né? do pedestre. E aí, por isso que você tem que conhecer, porque você precisa entender qual é a demanda daquele lugar, se ele está próximo, igual você citou aí, de alguma instituição de ensino, se ele tem uma demanda maior de pedestre, a prioridade é sempre do pedestre. Então, de repente, com alguma moderação de tráfego, você transformar aquela rua ali numa rua só para pedestres. Só que isso tudo você tem que conhecer a área de abrangência, porque qualquer intervenção que você fizer ali vai impactar no sistema viário no entorno daquela área que você está trabalhando. Por isso que a gente não pode sozinho ir lá e fazer a proposta. Que maravilha, vou fazer. Não, você tem que conhecer. Renata, o que tu acha das vias compartilhadas? Que eu sou bastante a favor delas quando são realmente servidões, que é um trânsito só dos moradores ali mesmo. O que tu acha sobre a compartilhada? Eu penso dessa mesma forma, assim, eu sou a favor, mas depende muito de onde que você está trabalhando, né? Sim. Você tem que garantir, principalmente, assim, garantir a baixa velocidade dos veículos, né? Aí trabalhar com essa questão aí da zona 30, por exemplo. Você pode trabalhar com, se for, mesmo sendo compartilhada entre veículos e pedestres, a gente consegue demarcar no pavimento, talvez através de pintura, a área que o pedestre circula, a área que o veículo circula. Porque se há de você ter faz um uma piso diferenciado. se há de ter uma calçada com 30 centímetros de largura que está o poste ali, mais vale ser compartilhada. Só para dizer que tem calçada que não cabe nenhuma pessoa ali caminhando, né? Digo assim, a pessoa vai andar de lado, caranguejo, não tem como. Não cabe, não passa. E aí você tem que pensar nessa questão. Se eu não tenho mesmo como alargar aquela calçada, mesmo né, avançando um pouco para o sistema viário, se eu trabalhar com uma via compartilhada, mas olhando bastante para a segurança mesmo, com esse foco no pedestre, sinalizar bem, a gente consegue fazer um tratamento, né? E dar Renata, esse redesenho aí para a segurança. O Nestor perguntou aqui, e quanto à vegetação? Eu acho que ele quer perguntar, tipo, se a gente pode remover alguma árvore ou as raízes, assim, como é que a gente faz esse tratamento de vegetação? A questão da vegetação é um grande desafio, assim como a gente tem com o desafio com os postes, porque o poste a gente não pode realocar ele, assim, simplesmente chegar, a gente sugere no projeto, né, que ele tem que ser realocado, mas aí tem que entrar em contato com a concessionária, e tem todo esse trâmite, né, até que o poste de fato é realocado. A vegetação é a mesma coisa, tudo com a questão do meio ambiente, a gente não consegue, desde que seja se for um arbusto, né, um canteirinho, uma coisa, a gente consegue ver ali a área permeável e tudo e consegue tratar. Agora, se for a questão de qualquer que a gente tem que retirar, né, qualquer árvore, né, qualquer arbusto maior, aí tem que entrar com o meio ambiente. E a gente já consegue boas soluções com o redesenho urbano, mantendo aquela vegetação, né, mantendo talvez aquela árvore, aquele arbusto, através do redesenho urbano, proporcionando acessibilidade, proporcionando as calçadas com a largura favorável, né? Mas tudo isso tem que ser muito bem estudado. O que tem que tomar cuidado também é a altura, né? Se for um arbusto que ele atrapalha a visibilidade, principalmente do condutor do veículo, por exemplo, para visualizar o pedestre próximo de uma travessia, isso tudo tem que ser olhado e a gente, de novo,
conta também com a colaboração daquele município, a questão da manutenção, né, das podas, das árvores, né, para que não atrapalhe a sinalização, para que não atrapalhe a iluminação. Então, eu falo que a gente nunca trabalha sozinho, né, Mari? A gente tem que Sim. estar sempre junto com os outros E, profissionais. Renata, é legal lembrar também para ele, para as outras pessoas, que a gente não pode sair plantando árvore nas calçadas e nem arrancando árvores das calçadas. Até porque Exatamente. para te pedir arrancar, tu tem que te fazer um pedido de corte para o órgão ambiental, porque às vezes essa árvore não pode ser cortada. Então Exatamente. tem que primeiro, né, perguntar e ao mesmo tempo essa questão de tu plantar uma árvore. Às vezes tem uma padronização, tem calçada que pode, tem calçada que não pode. Também não pode chegar lá, na frente da minha casa eu quero botar um vaso lindo porque a casa é minha. Não, tem cuidado, não pode ficar colocando vaso na calçada. Tem lugar que pode, mas aí tem que Tem perguntar que antes olhar, de tem que sair. entender. Um desafio, Mário, que tem às vezes o toco, né? De estocar, né? A gente fala de estocar a calçada. Porque às vezes tem um toco ali que ele tá ali. Tipo assim, ele tá ali só Eu atrapalhando essa estou com calçada. eterno, aham. O toco também você não pode chegar lá e tirar ele, sabe? Você tem que também entender, né? Qual que é a espécie. Você tem que ir atrás, você tem que entender que árvore é aquela que tá ali para você conseguir tratar aquela calçada, né? Um desafio. Ó, a Cris está perguntando aqui, ó. E quando a legislação do município permite ruas com 20% de declividade, como cobrar o máximo de 8,33 sem conflitar com a legislação? Tu tá falando, ô Cris, da inclinação da rua ou da calçada? Não entendi. Tu entendeu, Renata? Eu imagino que ela esteja falando da inclinação longitudinal, né? Do grade da via, né? Aí, nesse caso, isso a gente tem uma coisa favorável da nossa cartilha aqui, vou aproveitar e vou falar, né? Que, infelizmente, a gente não... Porque o grade da rua a gente tem que acompanhar, né? A inclinação longitudinal a gente não consegue mexer, né? Ao menos que seja um loteamento. A gente está entrando no início ali, né? Do parcelamento do solo e o loteamento, é o melhor dos mundos, né? Mas a gente não consegue. Então, a gente consegue tratar só a inclinação transversal da calçada, que é de 1 a 3%, que dá acesso ao lote, né? E a longitudinal, ela mantém. Ela está falando que é isso mesmo, é Era o isso longitudinal. mesmo. E para quem não entendeu o que ela está perguntando, e é muito legal aquilo que o Edu sempre fala pra gente, né, o Renato? Se a rua é um morro, a calçada é um morro. Isso sempre, todo mundo sempre pergunta. E é isso mesmo. Ah, mas não vai ser acessível porque tá super inclinado. Não, ele vai seguir o que é na rua e é um caso que a rua é assim, gente, e vai ficar assim. É. Ah, mas a pessoa com cadeira de rodas não vai conseguir sozinha. Pelo menos ela vai conseguir com alguém empurrando. Isso não em DH, porque em DH pode degrauzinho, depois nós vamos falar sobre Não, mas DH pode ter grau, mas acima de 25%. É aquela coisa surreal que até a gente tem dificuldade. Então, é só isso. mesmo para não inviabilizar o acesso ao lote. Então, aonde tem acesso, tem garagem, você tem o patamar com a inclinação máxima de 1 a 3%. Você pode ter degrau se for acima de 25%. O que a gente pode fazer na inclinação longitudinal para melhorar é pensar no revestimento e conscientizar as pessoas para utilizar o acesso dela de garagem só aqueles 25%. Pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente tem o Código de Postura do município, que é 25% da largura total da calçada, você utiliza para aquele rebaixo do veículo. Porque o veículo ele consegue vencer uma inclinação maior. Então, você pode... Só aquilo, o restante você deixa livre, sem degrau, para que a pessoa consiga. Aí você pode pensar no revestimento. Isso aí. E pensar num corrimão. A gente tem bairros aqui em Belo Horizonte que tem corrimão no muro das residências, tem corrimão. Né? Para auxiliar. É um auxílio, sabe? Aí você pode tratar. É o que eu falo, é proibido você falar em possibilidade. Melhora o que for possível. Tem jeito, a gente tem recurso para isso. Melhora o que for possível, né? Porque tem coisa que já está imposta ali, você não consegue mexer. E vamos fazer mais uma pergunta aqui, ó. Priscila, aqui no Espírito Santo temos dificuldade de encontrar piso tátil de concreto 25 por 25. Como é que é aí, Renata, na tua região? Tu encontra piso tátil de 25 por 25 de concreto? A nossa legislação municipal é 20 por 20. Então, não tem.
A gente aqui é 20 por 20 o nosso piso tátil. Ele é 20 E que por 20. está fora da norma, né? Mas... Está fora da norma. Aí a gente tem a nossa legislação municipal que nos resguarda. Então, Sim, tem referências, é um isso dia a aí. gente pode falar só disso, né? Isso. Que a gente tem a norma, mas a gente não consegue, a gente atende de uma forma um pouquinho diferente da NBR 9050 por conta da largura Sim, do. sim. E aqui na minha região, Priscila, não encontramos 25 por 25. A gente encontra 45 por 45 porque é o padrão dos municípios daqui. Então, já vi que é um 20 por 20 também. Aí, às vezes, quando eu preciso usar o 20 por 20, a gente usa dois, daí a gente forma o 40, entendeu? Aí já dá certo. Mas eu não encontro também aqui 25 por 25, a gente encontra o 45 por 45. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, eu vou seguir aqui com as minhas perguntas. Ô, Renata, como é que a gente faz quando tem um poste, quando tem uma caixa de inspeção, quando tem ali uma caixa de telecomunicações, essa parte aí que... Porque é responsabilidade de quem? É do dono lá do terreno, é da prefeitura, é da empresa de energia? Então, quando a gente tem essas interferências que a gente chama na calçada, né? A gente tem três pessoas responsáveis, né? O proprietário do lote é responsável pela calçada, por tratar a calçada dele, né? A concessionária, no caso aqui de Belo Horizonte, a gente tem a nossa de energia, que é a CEMIG, por exemplo. Aqui é Ou então tem essas de. Celeste, aqui, Celeste. Aqui é a CEMIG. A CEMIG, a Copasa, a própria BH Trans, né? Se for questão dessa parte de semáforo. Cada um é responsável ali pela sua caixa na calçada e tem a prefeitura que fiscaliza. Então, a gente precisa pedir, né? O proprietário do lote, ele é responsável assim, pela realocação, de acionar essa concessionária para a realocação. E Sim. aí a concessionária faz essa realocação e a prefeitura vai conduzindo, né? Fiscalizando e tudo. Sim. O Aí ideal, eu Mari, que eu acho que essa falo. questão também, Renata, de quem que paga e tal, vai depender de cada região, né? Não tem como a gente falar uma Depende. coisa assim. Depende de cada região, depende do empreendimento que você está trabalhando, porque às vezes você está trabalhando com um empreendimento de alto impacto, e aí a gente tem, por exemplo, as medidas mitigadoras. Ele vai fazer um tratamento, às vezes, numa área de abrangência, e nem é ali naquela calçada lindeira dele. Ele está tratando uma outra região Entendi. que já tem um outro projeto de desenvolvimento, então ele tem que estar sempre em contato com o órgão fiscalizador para entender quem vai pagar essa conta, digamos assim, né? Como é que é isso, entendeu? Sim. Essa questão, né? Mas é um desafio. O ideal é que a gente sempre encontrasse soluções que não, por exemplo, a rota acessível, não passasse em cima da tampa da caixa de inspeção, ou no meu caso, do viário. Eu já trabalhei aqui em projetos que a gente teve que fazer raio de giro, melhorias de raio de giro para o transporte coletivo, e impactou em realocar uma caixa dessa de inspeção. E lá dentro tinha fio de todas as concessionárias que você imaginar, de telefone, de internet, e foi assim, um desafio enorme, uma confusão de todo mundo, sabe? Quem que é o dono de quê, como é que vai resolver isso. Então, assim, o ideal é que não se mexa. Se a gente conseguir tratar sem essa intervenção, melhor. Mas tem hora que a gente não consegue, né? Essa parte aí é bem complicada, né, Renata? Exato. E sobre faixa de pedestre? Eu te pergunto isso porque isso era uma dúvida que eu tinha há alguns anos e depois eu até mudei o meu entendimento estudando mais sobre isso. Tu acha que toda esquina tem que ter uma faixa de pedestre ou não? Então, de novo, a gente tem que olhar, porque aí a gente vai estar tratando a questão do Código de Trânsito, né? Que ele tem a largura, a distância definida das vias transversais, dos locais de travessia de pedestre, a gente tem a dimensão para respeitar, mas tem que conhecer a área que você está trabalhando. O ideal seria, tem calçada, tem travessia, tem demanda de pedestre ali, então sim, vamos alocar travessia de pedestre. O que eu gosto sempre de falar a gente tem que conhecer o perfil daqueles pedestres, porque não adianta, Mari, a gente seguir e falar, toda esquina tem a travessia de pedestre. Só que a demanda enorme que tem é no meio da quadra.
tô supondo aqui, né? Ou você tem algum equipamento que tem uma demanda maior ali. Então, não adianta. Se você colocar a travessia de pedestre num local onde o pedestre não faz aquele caminho, ela vai ficar ali e ninguém vai utilizar. Sim. E também a questão da segurança viária. Você tem que entender qual o fluxo, o sentido né, dos veículos ali. Você tem que entender toda a área que você está trabalhando para que você consiga propor com a melhor segurança possível para os pedestres, né? E seguir sempre o código de trânsito. A gente tem um manual de sinalização horizontal que ele fala todos esses parâmetros que a gente precisa ter para implantar uma faixa de travessia que vai comportar o volume. Essa faixa ela é calculada. Aí só um parênteses aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem a Praça 7, que é o coração do centro da cidade. Passa milhões de pedestres ali no horário pico. Essa faixa ela é uma dimensão muito maior do que a de 4 metros que o Código de Trânsito recomenda. Porque ela tem que comportar o fluxo de pedestre circulando, atravessando naquele momento. Então, existe um estudo para dimensionar essas faixas, né? E o local também, a gente tem que ter conhecimento. Isso é bem importante, assim, para os municípios terem sempre essa atenção sobre essa sinalização, porque não é sair pintando o município inteiro como Deus dará, né? Porque tudo tem um sentido, né? E essa questão da faixa é muito legal, porque deixa eu explicar por que eu mudei a minha opinião. Quando eu comecei a estudar, eu achava, a pessoa vai ter que ter, alguém vai querer atravessar na esquina, então eu tenho que ter em cada ponta da esquina uma faixa. Mas não é bem assim, porque a gente vai ter um planejamento de rotas acessíveis, até para não deixar essas esquinas perigosas, né? Então, vão ter lugares que vão ter a faixa e vão ter lugares que não, e tudo bem. Outra coisa que é legal a gente comentar, Renata, a faixa é uma pintura. Às vezes, por algum motivo, essa pintura pode mudar. Será que ele consegue mudar 50 centímetros para o lado para não ter que tirar o poste, mudar o poste? Vai ser muito mais fácil tu mudar a faixa um pouquinho para o lado. Então, pede no órgão de trânsito do município, eu solicito a mudança da faixa por isso. Né? Ao invés de, às vezes, trocar o poste, que vai dar uma trabalheira muito maior, pode pedir para mudar a localização da faixa, porque isso é uma coisa que é tranquila. E às vezes a pessoa nem sabe que pode pedir isso. E os órgãos de trânsito, eles têm maestria para dar esse aval, né? Porque não é só, outra coisa que é legal da sinalização viária, não é só ir lá e pintar na travessia. A gente precisa olhar, por exemplo, se tem interferência com a drenagem, com o sistema de drenagem urbano, você não colocar o pedestre em risco, se a locação dela realmente, tanto o condutor de veículo quanto o pedestre está numa posição favorável de visibilidade, isso tudo é a segurança viária que a gente precisa tratar, né? Então, a gente precisa, sim, conversar com os órgãos fiscalizadores para que eles possam nos orientar e a gente fazer a melhor proposta. E quando é que a gente escolhe a travessia elevada? Qual é a indicação para travessias elevadas? Porque a gente pensando na acessibilidade urbana, ela é ótima porque a gente não tem que rebaixar a calçada, né? Quem levanta é o sistema de trânsito, né? São os carros, é como se fosse uma grande lombada, para quem não sabe o que é a faixa elevada. Uma lombada que é uma faixa de pedestres gigante. Então, nesse caso, a gente não precisa descer a calçada. É o carro que vai subir, mas a gente pode chegar e encher de faixa elevada? Como é que é? Não pode. De novo, a gente tem que conhecer. Existe a resolução 738, né, do CONTRAN, que ela fala especificamente da travessia elevada. Ela vai orientar os locais que podem, que não podem. Tem que ter um estudo do sistema viário para entender essa demanda, se de fato existe essa demanda, e pensando mesmo sempre priorizando o pedestre, o impacto que aquela travessia elevada vai ter, né? Por exemplo, a gente não pode colocar próximo de escolas, né? Na frente de escolas. Dependendo da velocidade da via, a gente tem que tomar cuidado, porque senão, de repente, você coloca aqui, o veículo reduz para passar na travessia elevada. Você está garantindo a segurança do pedestre, mas você está impactando, às vezes, em outra interseção, que também tem um volume maior de pedestre. Você tem que observar, tem que conhecer o sistema viário que você está trabalhando para conseguir propor. Agora, nos acessos aos empreendimentos, por exemplo, em shoppings, supermercados, tem que lembrar sempre que é o veículo que tem que subir na calçada. É como se fosse, assim, sempre que possível, tentar fazer essa proposta, porque ele já vai reduzir para fazer esse giro e acessar o empreendimento e ele vai garantir a segurança do pedestre. Mas sempre olhar a resolução 738 do CONTRAN,
que ele vai ter os parâmetros ali, né, para conseguir orientar aonde alocar essas faixas. E, ô Renata, como é que funciona a questão do semáforo? É bom para o pedestre? É ruim? Porque às vezes você tem que ficar ali um tempinho esperando, mas aí você vai ter uma passagem segura, né? A gente brinca porque a minha cidade, gente, não tem semáforo ainda, tá? Então a gente fala, a hora que inaugurar um semáforo. Mas aí, Mari, pois é, às vezes não tem porque não tem necessidade. Porque não Entendeu? precisa, exato. Existe uma forma de você estudar, tem todo um estudo que você faz também da área de abrangência, e aí vem a programação semafórica, com o tempo que você vai destinar para os veículos, com o tempo para os pedestres, e em locais que tem essa demanda, um volume maior de veículos, um volume maior de pedestres, é uma ótima solução, desde que bem dimensionado, porque ele traz segurança. Tem lugar, às vezes você vai numa via arterial, uma avenida muito larga, de mão dupla, você fica super inseguro para atravessar, porque às vezes você não vai conseguir vencer toda aquela caixa da via. E de repente, se você tem um tratamento, né, de uma interseção semaforizada, ela vai proporcionar isso, essa segurança para o pedestre. Eu já citei em algumas lives que eu fiz, o trabalho que eu tive a oportunidade de participar aqui, de intervenções no sistema viário de Belo Horizonte, na região central, que foi na área hospitalar, e fez uma reprogramação semafórica, um tratamento de redesenho urbano, e melhorou consideravelmente. Com isso, diminui os sinistros, os acidentes, os atropelamentos, né? A pessoa consegue transpor as duas pistas de circulação, né? Eu não sei se para todo mundo é familiar, que pista é diferente de faixa, né? A pista é quando a gente tem uma segregação física, então tem um sentido de circulação, um canteiro central e o outro sentido oposto, de circulação dos veículos. Quando eu posso ter um sentido duplo na pista, mas sem nenhuma segregação física, eu estou falando de faixa, né? Faixa numa direção, aí ele é uma via de mão dupla. Quando a gente tem uma interseção de pista, duas pistas no sentido opostos, dependendo do local que a gente está trabalhando, a interseção semaforizada, ela é muito bem-vinda e proporciona muita segurança para os pedestres. E é interessante a gente ver como tem termos que são diferentes do nosso usual, do comum, como tem conceitos que são diferentes. E é muito legal tu mostrar pra gente que isso é um trabalho bem específico, né? Não é todo. Eu não sei dizer onde que vão colocar um semáforo ou não. Nunca estudei essa parte. Então, essa parte de trânsito, ela é um estudo bem específico, né? Então, é sempre legal a gente ter, né, essas consultorias, esses estudos de tráfego, enfim, para poder chegar a conclusões do que fazer, né? E não só sair fazendo. Não, eu falo, a gente precisa saber fazer tudo, a gente precisa saber que tem os profissionais que fazem e que estão ali prontos para nos auxiliar, né? Então a gente soma, né, fazendo a diferença assim. Ó, eu quero responder umas perguntinhas aqui de um pessoal que perguntou antes da live. Ó, a Maine Kun Mona Lisa mandou: calçadas. Aqui na minha cidade eu caminho cantando. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. De rir de nervoso, né? Ela não perguntou nada, mas eu achei engraçado. Ó, agora vamos para a quarta série. Teve duas perguntas da arquitetura Do It. Qual a altura permitida da calçada? Acho que ela quer dizer ali a altura, tem meio fio e tal. Ali, Então, a gente não tem uma altura assim, né, que fala assim, ao máximo. O que a gente precisa ter essa consciência nós temos sim, os padrões de meio fio. Por exemplo, se ele é um meio fio de concreto, igual que a gente tem a Sudecap, que é essa área da parte de obras viárias, a gente tem um padrão do meio fio, que ele tem 20 centímetros de altura no todo, mas fica uma parte enterrada, então ele fica exposto 18 centímetros. Nessa altura de 18 centímetros, uma calçada que você está implantando ali, você consegue fazer, por exemplo, a acessibilidade com os para 2,16 de extensão da rampa para conseguir esse máximo aí de 8,33%. Então, o máximo que a gente tem que olhar é essa questão, ver a largura da calçada. E se a gente está pensando na acessibilidade, o que a gente consegue, até mesmo para a pessoa transpor uma calçada, como que ela consegue, né, trocar o passo e subir naquela calçada. Se você colocar um meio-fio de 30 centímetros,
ninguém consegue subir naquela calçada, né? Então, E é tem que legal, ver na região que você está trabalhando. Geralmente legal 15 lembrar é um disso, é. adotado, assim, uma altura adotada. Um coringa é o 15, mas é legal tu olhar no teu município, que às vezes pode ter uma padronização municipal, Sim, né? E esses meio-fios, exatamente. eles são pré-moldados, então não fica inventando 26, porque isso não é assim, né? E outra É questão que tanto é que tem legal lembrar, locais, é só importante a gente falar rapidinho, tem locais que a gente vai fazer uma intervenção de projeto, a gente faz essa proposta de trocar o meio-fio para que ele esteja na altura de 15, pensa na inclinação transversal da calçada até 3%, para conseguir propor acessibilidade, propor um meio-fio que seja acessível, né? tem muitos casos que eu uso isso até como estratégia de projeto, quando eu vejo que a calçada está toda rebaixada, e eu levantar esse meio fio ali, uns 15 centímetros, vai me ajudar no desnível lá de dentro da edificação. Porque, mas é pouquinho, Mari, mas a gente vai de pouquinho em pouquinho chegar até lá. Então, e outra coisa que é legal comentar, né, Renata? A gente não. Quando é uma edificação que já está, às vezes é antiga, que já está no nível da calçada ali, tu não pode chegar e levantar a calçada para suprir o degrau da edificação, tá? Não pode ir fazendo morrinhos assim, só se for É um o que caso acontece. super específico, que não tem o que fazer e tal. Então, aí nesse caso, até daí tem que pedir para a prefeitura, enfim. Mas não pode ficar Não, fazendo isso não aqui. pode. A menos que você tenha a faixa de acesso, você tenha a inclinação máxima que você pode tratar ali, né? Mas o problema do seu desnível é para dentro do seu lote. Você não Isso. pode jogar ele para calçada nem para E outra pergunta que ela fez é quais são os pisos permitidos? calçada, para revestimento, né? Isso. Aí tem que pensar, né, no que a gente tem aí como referência a NBR 9050, né? Pensar num piso que é um revestimento que seja antiderrapante, né? Não trepidante. O concreto para calçada, ele é uma das melhores referências que eu vejo, assim, né? No caso da pedra portuguesa, assim, né? Tem hora que a gente tem uma intervenção com pedra portuguesa e a gente pensa, então não vai fazer, não vai traçar a rota acessível? Não, tem jeito da gente fazer uma intervenção. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem calçadas tombadas que são pedra portuguesa. Então aí é um desafio com o patrimônio histórico para a gente conseguir propor essa acessibilidade. Mas então E é legal não pense em nada que tem olhar excluído. o padrão municipal, porque tem município que diz, só pode de concreto aqui. Então, tu não vai poder fazer o concreto pré-moldado, tem que ser o concreto moldado em loco. Então, tem que ver, porque isso também é uma padronização É municipal, uma né? padronização. Aqui a gente tem a padronização, tem padronização do ladrilho para poder colocar junto com o piso tátil. É tudo. Você tem sempre que olhar a legislação municipal. A gente já está finalizando. Deixa eu só pegar um assuntinho aqui sobre estacionamento. Que eu coloquei a foto ali hoje o vídeo e tal. O que é o caminho seguro no estacionamento, Renata? Eu até coloquei ali a foto hoje que eu estava no shopping, então a gente vê esse caminho. O que é o caminho seguro? O caminho seguro é exatamente você dar segurança para todos os pedestres, né, Mari? É bom a gente ressaltar e colocar em caixa alta, porque eu tenho muito desafio dos clientes que acham que o caminho seguro ele é proposto só para as vagas acessíveis, as vagas especiais, que é a vaga de PCD, a vaga de idoso. Não, gente, a gente tem que garantir segurança para todos os pedestres dentro do estacionamento. Então, é um local que você vai reservar ali com um mínimo de 1,20 de largura, né? Fora da área de manobra de veículo, isso é muito desafio também, às vezes você não consegue propor, né? Fora da área, quando o veículo está entrando na vaga, aquele modelo, por exemplo, que você mostrou, ele mostra o caminho seguro, só que ele conflita, às vezes, com o veículo que está entrando e saindo na vaga, né? O ideal seria que ele ficasse Ele na tá na frente. área de manobra, tem a faixa, né, da via, mas ele faz parte da área de manobra, sim. Mas é porque geralmente o estacionamento já está pronto e é o que foi possível fazer. Mas é melhor ali, pelo menos, os veículos estão circulando, ver o pedestre caminhando naquele local seguro, né? Sempre que possível, se ele puder ser em desnível, numa calçada, um passeio, sabe, com acessibilidade, ainda promove mais segurança para o pedestre. Então, esse Entendi. é o caminho seguro. Aí, toda vez que o pedestre tiver que transpor a via de circulação para entrar na loja, para entrar no supermercado, propor a travessia de pedestre, a pintura no pavimento, igual você mostrou lá nos seus stories. Para que o pedestre tenha a certeza de onde ele consegue atravessar com segurança.
E também vai sair propondo para ver se em todo lugar. Ô, Renata, eu quero pegar um livro que eu ia botar aqui do meu lado, que eu esqueci, então eu vou aqui pegar, tá? Peraí. Eu deixei aqui para mostrar para vocês o que ele da Renata, mas ela já mostrou. E eu queria mostrar esse aqui, ó. Para quem gosta desses assuntos que a Renata tá comentando. Esse livro é ótimo. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. E até eu acho que eu tenho o PDF dele. Não tenho, eu acho que eu tenho sim. Então eu vou colocar depois lá no grupo do WhatsApp do nosso grupo. Eu vou colocar depois o link ali, quem quiser entrar, eu vou colocar o PDF desse livro que eu acho que eu tenho sim. E outra coisa para Ele é maravilhoso. é muito maravilhoso. bom, ele tem muita imagem, é muito bom. Deixa eu ver. Fala muito do Olha, redesenho todo urbano, cheio. do tratamento, É é muito maravilhoso. legal. E, ô, Renata, comenta com o pessoal do teu curso que vai ter agora em setembro. Sim, isso tudo que a gente falou aí, pessoal, quem tiver interesse em conhecer mais, está super convidado. Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, eu fui convidada pela plataforma Mobilitas, junto com a Janaína Morim, arquiteta do Mobilidade Ativa e Saúde. Nós vamos dar o curso de acessibilidade urbana. E nesse curso a gente vai falar de travessia elevada, vamos falar de redesenho urbano, da segurança viária, como tratar e proporcionar, né, as calçadas, melhorar as calçadas e a acessibilidade urbana dos pedestres, né? O link está na minha bio, aí no @renatassis.urb, pelo Simpla que faz a inscrição. E aí só uma coisa, Mari, que é bom tocar nesse assunto para deixar claro, o curso é todo online, só que a gente tem duas formas de fazer o curso. Tem a forma só o teórico, então são 2 dias de curso teórico, quem quiser fazer só o teórico, vivo, e técnico Renata? prático. É ao vivo? Ao vivo, online e ao vivo. As aulas vão ficar gravadas, mas o ideal que a gente gosta do ao vivo é que a gente consegue interagir. Como vai ter o nosso público, são arquitetos e engenheiros, e a turma da acessibilidade com a turma da mobilidade urbana, vai ser muito rico a troca de experiência, né? Então, esse é o nosso maior objetivo. Então, estão todos convidados para participar do curso de acessibilidade urbana, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E a gente vai ter tempo para discutir isso tudo aqui e trocar uma experiência bem legal. Gente, tinha mais um monte de assuntos para a gente falar aqui, mas é muita coisa. Ô, Renata, fala pra gente algum recado que tu teria para os profissionais de engenharia e arquitetura que trabalham com acessibilidade ou que gostariam de trabalhar. O que tu falaria pra gente? Eu sempre falo para os colegas arquitetos, principalmente os arquitetos, né, Mari? Essa área da acessibilidade é uma área que tem uma demanda enorme de trabalho. A gente está assim, né? Todos os colegas a gente vê que estão fazendo trabalhos maravilhosos. E especificamente nessa área dos projetos viários, da acessibilidade urbana, pessoal, quem tem interesse, quem quer conhecer, quem gosta de trabalhar com a cidade, assim, é muito gratificante trabalhar fazendo a diferença. E quando a gente tem um retorno, Mari, das pessoas que chegam e falam, nossa, você não tem noção, tanto que implantar esse rebaixo aqui, o tanto que tratar essa calçada para mim mudou a minha vida, a gente recebe esses feedbacks, então é muito gratificante. E para os colegas que às vezes ficam desanimados, né, tá achando que o mercado tá saturado, não tô aqui, né, não tô desanimada, desmotivada com a minha profissão. É uma área que tem demanda muito grande de trabalho e a gente consegue somar muito. E a gente consegue ter as parcerias, né, Mari? Que é muito legal. A gente, nessa área da acessibilidade, nós somos parceiros, né? Nós não somos concorrentes. A gente consegue somar. Então, eu convido todo mundo para conhecer que faz a diferença. Quem quer trabalhar assim com essa área e fica achando, mas eu tenho que ser funcionário público para trabalhar com isso. Não, não é assim. Ó, a Renata não é servidora pública. Eu comento muitas coisas aqui. Até eu me meti muito na live, mas porque são muitas coisas que eu vivencio também, né? Eu participei da organização do Manual de Calçadas daqui da cidade, como funcionária da prefeitura, enfim. Então, tem muitas coisas que são do meu cotidiano, mas a Renata trabalha com isso e ela não é uma servidora pública hoje. Então, é possível para você também. Renata, repete aqui o teu Instagram que estão pedindo aqui nos comentários. @renatassis.urb. Beleza. Gente, depois eu coloco ali no grupo do WhatsApp esse curso que ela tá falando e o Instagram dela para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Muito legal. Nossa, muito bom. Renata,
eu queria te agradecer pelo, né, por estar aqui com a gente, por estar esse domingo aqui conosco. Passamos aí um pouquinho das 9, mas enfim, Rápido. foi muito legal. E de novo agradecer a tua participação aqui na live, tá bom? Mari, fico muito feliz, te agradeço de verdade, assim, da oportunidade. Agradeço Gente, a todos aí que tirem estiveram. uma foto, que senão a gente vai esquecer. Tirem uma foto, faz É, uma cara aí, Renata, de feliz. ficaram felizes. Gente, postem, marquem a gente para a gente poder Ok. repostar depois. É legal porque a gente incentiva as pessoas a participarem das lives, a estarem aqui com a gente, porque tem gente que ainda nem sabe que a gente está fazendo essas lives todo domingo e vai até outubro. Então, vocês vão aproveitando aí, setembro e Muito outubro. legal. E é isso, Renata. Então tá, muito obrigada. Um beijo a todos. Estou vendo Zilson, Maria Célia, cheia de amigos aí queridos da acessibilidade, né, Mari? A gente faz uma comunidade incrível, é muito bom. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e obrigada aí por esse espaço, Mari, de falar desse assunto que se deixar a gente fica a noite inteira aqui falando, Fica né? aqui. Foi muito bom, amei. Muito obrigada, viu? Boa Um noite, beijo a gente. todos. Obrigada por todos que estavam aqui. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.